Muito boa noite, meus amigos de todas as segundas-feiras. Hoje nós estamos muito felizes, não tivemos nenhum contratempo com relação ao tempo, redundante, mas é fato. A semana passada nós tivemos problemas com a internet, mas tudo foi ajustado para que nós tivéssemos uma noite maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia 11 de outubro, nós estamos comemorando, não é obviamente a data, seria a semana passada, mas tudo aconteceu para que nós tivéssemos a participação dessa pessoa que é uma referência da doutrina espírita no Brasil. Muito admirada por mim, por todos, é uma pessoa muito querida e também muito esperada por muita gente vai nos assistir hoje. E a gente aproveita para utilizar a presença tão significativa, tão bacana, da Ana Jaeci Guimarães, para comemorar os 29 anos de fundação da Sociedade Allan Kardec de Birigui. Há 29 anos atrás, um grupo de pessoas com ideais doutrinários, querendo levar e montar escola, estudo, levar estudo às pessoas acerca da doutrina espírita, montou, conseguiu materializar a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de Birigui. E hoje nós estamos comemorando esses 29 anos. Até gostaria de mencionar o nosso presidente honorável que desencarnou há pouco tempo atrás, Sérgio Avellaneda, que, juntamente com a sua esposa da época, fez a doação do terreno onde nós construímos a Sociedade Allan Kardec. Então, é com muita alegria que a gente, nesta noite, está iniciando as atividades de estudo, e principalmente de boas vibrações. Mas antes da gente convidar a palestrante da noite, nós vamos agradecer os apoios, né? Nós recebemos o apoio da USE Regional de Araçatuba, também da Face Espírita, né? E do Cirlei, que fica por trás das câmeras e faz com que nós todos possamos entrar nos lares de vocês, levando a casa espírita, levando os ensinamentos até aonde vocês estão, para que possamos perfumar o ambiente familiar com lições do Evangelho de Jesus ou da doutrina espírita, esse perfume que faz com que a gente enxergue a vida de um jeito diferente, entendendo onde estamos, por que estamos e aonde vamos. Então, nós vamos iniciar agradecendo esses apoios e dizendo também que a transmissão está sendo realizada pelo Facebook da Sociedade Allan Kardec de Birigui, pelo Facebook da Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes e também pelo YouTube da Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, de Araçatuba. Para todo mundo, para todo o Brasil. Bom, gente, vamos iniciar fazendo a nossa prece, rogando as boas energias e vibrações para que nós todos possamos sair daqui melhores. Eu pretendo ser breve para que a nossa palestrante nos traga o que ela nos preparou nesta noite. Então vamos unir os nossos pensamentos, unir as nossas energias, rogando ao Divino Mestre Jesus que derrame sua luz sobre cada um de nós, sobre aqueles que recomendam as nossas preces, a todos que buscaram nossa casa, que nos buscaram, que tivemos anotados seus nomes no caderno, que a espiritualidade possa encaminhar o medicamento, o bálsamo, o consolo necessário para a necessidade de cada um, que todos nós juntos possamos fornecer material de energias, de vibrações, de carinho, de afeto, de amor, para que isto se traduza em medicamento para aqueles que necessitam de saúde.
amigo Jesus, esteja presente, envolva-nos em tua luz, que os benfeitores que nos assistem, que eles possam adentrar os nossos lares, iluminando todos os familiares, higienizando todas as paredes, harmonizando as mentes, alinhando os nossos pontos de energias, para que juntos saiamos daqui melhores. Rogo que esses mesmos benfeitores possam envolver a palestrante da noite, para que as palavras tenham o condão de tocar nossa alma, inspirar-nos a coragem e o amor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por estarmos aqui. Que a tua luz, que o teu amor seja presente em nossos corações. Que assim seja. Bom, pessoal, com muita alegria, e eu pretendo ser breve, nós queremos convidar a Ana Jaeci Guimarães, que inclusive morou aqui já em Araçatuba, né? Não gosta de muita apresentação, mas ela sabe muito bem o quanto que ela é importante na doutrina espírita, e que quanto tem contribuído para que a gente possa nos equilibrar com as lições e com as mensagens edificantes que nos brinda sempre. Então, eu convido para que você faça uso da palavra e nos faça refletir. É toda a sua palavra. Muito obrigado desde já, uma gratidão imensa por estar aqui, e receba um abraço de Buritano também, da Marlene. Estou sendo portador desse abraço. Tá? Obrigada, obrigada. Caríssimos irmãos, internautas, companheiros espíritas, todos aqueles que nos ouvem, o nosso carinho e os votos de que o Senhor Jesus a todos nos ampare hoje e sempre. Só tu choras, irmão, no teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite na alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascende solitário ao Gólgota infeliz. Se à volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas, que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. Os poetas têm a facilidade de falar de coisas complicadas, difíceis, mas de uma forma tão singela, tão delicada, tão linda, que toca a alma da gente. Todas as criaturas deveriam ser, ou ter um pouco de poesia dentro da alma, ou ser um pouco poeta, porque a vida se tornaria tão mais agradável, tão mais gentil, porque para poetar é preciso ter dentro da alma e ter também na caixa craniana, no cérebro guardado, palavras que encantem, palavras que toquem, palavras que parecem dedilhar a alma da criatura, tocando as cordas mais sutis dos sentimentos para despertar no homem
o sentido do belo, o sentido do majestoso, o sentido do sobrenatural. Porque assim, naturalmente, as tendências ficariam mais suaves. Não haveria tanta violência no mundo, porque os poemas têm esse condão de tornar as pessoas mais mansas, mais tranquilas. E, dessa forma, naturalmente, estabelecer conquistas que estão guindadas à alma e conquista que não se perde nunca mais. Na pergunta 361 do Livro dos Espíritos, 361, Allan Kardec pergunta aos imortais de onde vêm as tendências boas e as tendências más das criaturas. Ou seja, de onde provém essa inclinação para a maldade, para a destruição, para a agressividade, para maltratar, que parece tão comum em determinadas criaturas? E também de onde provém essa inclinação à beleza, à ternura, a falar com carinho e espargir de dentro de si esse clima de tranquilidade, esse clima de paz que parece inerente a determinadas pessoas. Como era com Chico Xavier, quando chegávamos perto dele, era como se desarmássemos totalmente, como não houvesse espaço para nenhuma atitude agressiva, para nenhuma atitude malsã em nós. E a gente se sentia feliz, feliz de estar ao lado dele, feliz de sentir que ele nos brindava com um olhar, com um sorriso, com uma palavra. Uma palavra do Chico era como chuva num terreno sáfaro, árido, ressequido. É o que acontece também com Divaldo Franco. Quando estamos perto dele, ouvindo a sua voz, tem-se a impressão de que podemos ser bons, que podemos angariar valores que sejam da alma. Então, essa indagação de Allan Kardec recebeu uma resposta profunda, muito lúcida do plano espiritual. Eles disseram que são valores da alma, valores intrínsecos, aqueles que nos fazem bons, que nos fazem ternos, que nos fazem afáveis. Como é também uma possessão da alma, as inclinações que nos fazem agressivos, contundentes, irônicos, maldosos. Então, são questões que estão ergastulados ao nosso ser, fazem parte dos nossos sentimentos, da nossa alma. Então, não é possível que se pegue alguém que esteja inclinado ao mal e o transforme de imediato numa estatuária de bondade, numa estatuária divina. Assim também como não é possível pegar alguém que já tem esses valores bons, esses valores de tranquilidade e transformá-los numa criatura má inopinadamente. Não há possibilidade. Para ambas as coisas, a necessidade de um clima de vivência. São várias reencarnações, múltiplas reencarnações, que vão impregnando a essência da criatura, a alma e o seu corpo perispiritual, das vibrações que nós vamos coletando ao longo de nossas experiências de vida.
Assim, quando temos aquelas inclinações que nos levam pelos caminhos ímpios da existência, já existe dentro de nós uma inclinação que nos convida a isso. Assim como também, quando os sonhos nos elevam para as conquistas reais, verdadeiras, e para que multipliquemos essas sensações positivas, boas, que nos alimentam a alma, que multipliquemos para que elas possam alcançar aquelas outras criaturas que estejam distanciadas, despertando-as para a realidade do bem. Assim, nós observamos como o Espiritismo vai paulatinamente, através das suas 1019 perguntas e respostas, vai nos conduzindo ao entendimento melhor da vida. Mas, além de nos levar ao entendimento melhor da existência, leva-nos também ao autoconhecimento, para que possamos, através do esforço que fazemos para domar as tendências negativas, descobrirmos a essência do bem e como fazer com que esse bem permaneça em nós e se transforme numa árvore frondosa, ofertando aos passantes os frutos sazonados da ternura, desse encantamento doce que nos leva a penetrar o cerne do coração das pessoas. Também, quando a Lures, peguei o primeiro livro falando a respeito da vida de Eurípides Barçanufo, de imediato eu imaginei que Eurípides seria semelhante a Chico Xavier, a Divaldo Franco. Da mesma forma, quando por primeira vez ouvi falar a respeito de Dona Benedita Fernandes, espírito amigo que eu não cheguei a conhecer no corpo físico, mas do qual sinto a presença no plano espiritual, incentivando a busca de Jesus, cujo roteiro, cujo caminho perdemos há tanto tempo atrás. E levamos vidas e vidas buscando reencontrar esse caminho para nunca mais perdê-lo de vista. Então, esse espírito amigo incentiva todos aqueles que pertencem àquela região. Como disse o Divaldo, certa ocasião, quando falamos por primeira vez na Mansão do Caminho, e ele, quando terminamos a nossa palestra, ele perguntou: Ana, você sabe quem é que te inspira? E eu disse que não. Aliás, eu nunca tinha pensado nisso, eu era tão jovem ainda. E ele disse, Dona Benedita Fernandes. Aliás, quando você chegou, que você entrou, eu a vi ao seu lado. E então perguntei a ela, porque já somos amigos, perguntei a ela, nossa, o que é que a senhora está fazendo tão distante da sua região? E ela então disse, esqueceu? A Ana Jaci pertence à nossa região, lá no noroeste do estado de São Paulo. Aí ele disse, sim. E foi ela, então, que ele inspirou. E eu senti a alegria de estar vivendo. A alegria de estar num corpo físico e de ter encontrado uma amiga querida, Berenice Castro, que me conduziu a conhecer o Espiritismo na sua essência. Eu conhecia apenas a mediunidade, mas não conhecia o cerne dessa doutrina que nos eleva, que nos desperta para a realidade do bem, consoante a resposta à pergunta 361, que faz com que desejemos que dentro da alma esteja
as marcas das inclinações positivas, das inclinações boas, que nos permitam ter ao nosso lado para nos inspirar espíritos como Dona Benedita, e saber que esse espírito está estreitamente ligado a essa região de Birigui, Araçatuba, o noroeste do estado de São Paulo, é uma bênção para todos nós. Ela nos ajuda e esses espíritos amigos nos auxiliam a buscarmos Jesus na sua essência. O crepúsculo descia docemente naquele local bucólico e aquela casinha simples, cercada de um jardim, onde as rosas de Sharon deixavam exalar o perfume bom que o rocio suave da brisa levava para mais além. Naquela casinha pobre, simples, ela estava sentada à porta, aguardava, esperava que o seu amor retornasse. Um dia, ele partira e lhe havia dito que, no dia da sua glória, ela estaria com ele. Todavia, os dias se foram passando, se foram transformando em meses, e ele não retornava. Ela aguardava. Pela manhã se erguia e buscava no trabalho cotidiano que toda dona de casa tem, esquecer-se da sua soledade, esquecer a saudade que lhe comprimia o coração, esquecer as lágrimas que havia derramado durante a noite, no silêncio, enquanto orava e aguardava por ele, para esperar que novamente o sol começasse a se perder lá longe, no horizonte, descambando por trás da montanha e pintando de um colorido lindo as encostas, enquanto ele se perdia, para permitir que Selene, a rainha da noite, se levantasse com as estrelas para poder iluminar a terra. E quando a noite começava a envolvê-la com seu crepe escuro, ela adentrava a casa para em seguida retornar com o lume que colocava no batente superior da porta, para que, se porventura o seu amor retornasse no silêncio da noite, encontraria ali o candeeiro iluminando a porta de entrada. E ela então adentrava o seu lar para a refeição da noite, a sopa quente, e depois a abertura dos rolos da lei, para a leitura que iria prepará-la para o desdobramento do sono. E o dia seguinte despertava-a para reiniciar as tarefas cotidianas, o cuidado com as ovelhas, o cuidado com a horta, o cuidado com o jardim, e depois a roca humilde onde ela tecia os tecidos com os quais iria confeccionar as vestes do seu amor. Tudo, tudo era tão singelo, tão simples, mas o amor transformava tudo em obras de estatuária divina. E novamente lá estava ela, assentada no batente da porta. E cada vez que o vento erguia um véu de poeira lá longe, na curva da montanha, ela se erguia de imediato. Eram itinerantes, era uma caravana que se aproximava e, quiçá, estivesse entre eles o seu amor tão esperado. A caravana passava e ele não vinha. Os itinerantes também passavam e ele não estava ali, não estava entre eles. E ela então permanecia no seu trabalho de esperar, e as lembranças vinham de roldão. Revia o seu pequeno Tinoqui,
caminhando diante dela e parando de vez em quando para incentivá-la. Vem, vem, mamãe. E ela então apressava o passo para alcançá-lo e ele corria. As suas perninhas delicadas ainda, perninhas de crianças, levava-o com mais velocidade e ele então se voltava e dizia: Emi, Emi, você caminha tão devagar, Emi. E ela sorria. O vento balançava os cachos louros dos cabelos do seu filho. Ela o olhava com ternura. E aquelas lembranças se iam multiplicando à medida que ele crescia. Ela então se erguia para colher uma das rosas de Sharon, da qual ela retirava o perfume para levar ao templo como oferenda pela felicidade de ter ao seu lado esse amor tão querido. E numa das tardes em que se quedava à porta da casa, cismadora, perdida nas suas lembranças, ela se recordou de que estivera no templo com o seu amor e caminhava em um dos corredores onde era permitido para as mulheres, lado do pátio das mulheres, caminhava por um dos corredores e o seu pequeno Tinoki caminhava diante dela, corria, porque não conseguia caminhar, era tão travesso, tão ligeiro. Ele corria diante dela e olhava as salas e de vez em quando parava e se voltava e dizia: Emi, esta é a casa do pai, não é, Emi? E ela dizia: sim, Tinoki, esta é a casa do nosso pai. O pai é bom, o pai é muito bom, não é, Emi? Sim, o pai é muito bom. Ele criou todas as coisas, Emi. Sim, sim. Ele criou todas as coisas, desde as montanhas gigantescas ao grande deserto, ao rio, o rio que banha as nossas cidades, o grande lago de águas azuis, os peixes que lá estão, os animais, todos eles foram criados por Deus. Emi, e ele ama a todas as suas criaturas? Sim, Tinoki, o Pai ama, principalmente a nós, as suas criaturas, que Ele criou à sua imagem e semelhança. Ele nos ama muito. E então, Emi, os homens que o Pai ama muito, os homens construíram esta casa enorme, esse templo tão grande, para que fosse a casa do Pai. Sim, Tinoki, os homens construíram este templo em honra, em glória a esse Pai amoroso e bom que nos ama tanto. E o menino continuava a correr, olhando cada sala, até que repentinamente parou sob um portal e se voltou para ela. O semblante havia modificado, o sorriso havia desaparecido e uma palidez tomara conta daquele rosto anteriormente rosado. E ele perguntou: Emi? Ela parou. Sim, Tinoki, o pai criou os grandes animais. Sim, e os pequeninos também. Sim, e o grãozinho de feijão preso dentro de uma vagem é criação dele. Sim, Tinoki, a ave que canta ao amanhecer, despertando os homens, é criação dele. Sim, sim, Tinoki. E as aves que cantam ao entardecer, quando a noite chega. A ave que canta se despedindo do sol,
como faz o roxinol, também foram criados por ele. Sim, e ele os ama. Sim. Então por que, Mi? Então por quê? Por que os homens matam as aves, os cordeirinhos, aqui na casa do Pai, na casa de Deus? Por quê? Ela parou, estendeu as mãos, como se desejasse segurar alguma coisa invisível. E então baixou-as novamente. É que fugiram as palavras, não sabia o que dizer. Ali estava o menino, diante da sala dos sacrifícios, lhe perguntando por quê. Por que matavam as avezinhas e os cordeirinhos na casa do pai que os havia criado? E então, como explicar? É que Tinoqui, os pássaros, as ovelhinhas, os animais, eles não têm pecado. Eles não fazem mal a ninguém. E então a lei nos ensina que o homem que comete erros, o homem que comete pecados, se ele tomar uma avezinha sem mácula e a sacrificar aqui no templo, então essa avezinha, esse cordeiro que não tem pecados, ele então, com seu sangue, lava o pecado dos homens. Então os homens ficam livres dos seus erros e dos seus pecados, através do sacrifício desses animais que não cometem pecados. O menino se quedou sério. E então, olhando ainda uma vez o interior da sala, se volta para a mãe e diz, como se tivesse ensimesmado, falando a si mesmo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que foi? O que foi que disse? Tinoqui, o que disseste? Nada, nada, Emi. Vamos embora. Vamos embora, Emi. Eu não quero mais ficar aqui. E ela se lembrava disso. E a voz torturada da criança chegava de novo aos seus ouvidos. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que desejaria aquele menino dizer com aquelas palavras? Não sabia. Mas a noite já havia tombado sobre a terra. Selene já viajava no seu carro de prata, prateando toda aquela imensidão. As primeiras estrelas começavam a luzir no crepe do firmamento. Ela se levantou, adentrou o interior da sua casa e retornou em seguida, trazendo nas mãos o candeeiro. E quando ia colocá-lo no batente superior da porta, ouviu uma voz que saía da escuridão da noite e falava com um aceno de infinito sofrimento: Senhora, senhora, a noite é fria e eu não possuo agasalhos. Também caminhei o dia inteiro e não me alimentei. Eu tenho fome, senhora, e sinto frio. Dá-me, por caridade, uma códea de pão e um agasalho. Ir-me-ei feliz por não sofrer tanto. Ela, então,
sorriu para a escuridão da noite. Não conseguia ver o homem que ali estava, apenas ouvia-lhe a voz. E então disse: meu filho, a porta está aberta. A porta está sempre aberta. Em nossa mesa, sempre temos um prato a mais, aguardando o viajor faminto. Entre, meu filho, entre. A sopa está quente e é um convite ao repasto e ao descanso. E então, da escuridão, a voz respondeu: Senhora, como ousas convidar-me a adentrar a sua casa? Então não vês que eu sou? E ele parou. Ah, sim, senhora, não me podes ver, porque estou escondido pelos crepes escuros da noite. Levante o candeeiro, senhora, levante o lume, deixa que ele alumie a minha pessoa. E então, convide-me, se tiver coragem. Ela ergueu o lume e a luz incendiu sobre a criatura que ali estava. O rosto deformado, as orelhas que se escorriam quase à altura dos ombros, as vestes rotas deixavam entrever as chagas pustulentas abertas na carne semidestruída daquela criatura. Trapos imundos envolviam-lhe as pernas, os pés, os braços, que ela adivinhava carcomidos pelas feridas. E então, senhora, agora que vês que sou um imundo, agora que percebes que sou um imundo leproso, convidas-me a entrar na sua casa. Meu filho, a porta está aberta, a porta está sempre aberta. E em nossa mesa sempre há um prato a mais. Na expectativa do viajor cansado e faminto, a sopa está quente. Entre, meu filho, entre para descansar. Senhora, porventura é cega? Não enxergas? Não vês que sou um imundo? Não, meu filho. Não existe seres imundos. Existem sempre filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Entre, entre para descansar. Não, senhora. Não vou aceitar o convite. Dá-me apenas um pedaço de pão e um agasalho, para que eu possa partir. E dessa vez, levando no coração a certeza de que neste mundo mau, de onde sou expulso por todos, existe um coração gentil, que não desdenha a minha companhia. Ela adentrou a casa e retornou com o farnel. E ele mandou que ela jogasse. Ela então jogou o farnel e a manta para aquele viajor solitário. E quando ele ia volvendo as costas, voltou-se ainda uma vez. Ah, senhora, um dia eu também tive um lar, uma família. Acreditava que era feliz, era pobre. Vivia do trabalho da terra com as forças dos meus braços jovens e fortes. Tinha uma esposa que eu amava e duas filhinhas que representavam a luz dos meus olhos. E uma comunidade onde todos éramos aparentados, era feliz. E numa manhã, quando fazia as abluções matinais para sair para o trabalho, percebi no peito
uma mancha violácea. Olhei-a e o medo tomou conta da minha alma. Toquei com a ponta do dedo. Não tive sensação alguma. Tomei um estilete e feri a pele. A gota rubra de sangue escapou do corte, mas eu não senti nada. E então descobri que estava marcado pela enfermidade milenar que nos atormenta e mata o indivíduo. Não mata com a morte que nos leva ao túmulo, mata porque nos tira todo o direito de viver, porque nos tira todo o que acreditávamos possuir. A minha esposa entrou naquele momento e percebeu a ferida, parou, e eu então supliquei: não conte nada, não diga nada, não diga nada a ninguém. Eu nunca mais vou tocá-la, eu nunca mais me aproximarei das nossas filhas, mas, por favor, não me expulse, não me mande embora, não permita que me expulsem. Naquele momento, as duas meninas entraram correndo e, naquele movimento instintivo de pai, estendeu os braços. Ela, então, segurou os bracinhos das nossas filhas e saiu correndo, gritando: imundo! Imundo! Não preciso mais dizer à senhora o que aconteceu. Sob pedradas, sobre gritos, eu fugi. Nem sei por que fugi, senhora, porque a partir de então a minha vida se transformou numa jornada sem fim e sem objetivo. Deveria ter ficado e morrido, mas no instinto de defender a vida eu fugi. E aqui estou, senhora, uma alma penada caminhando, suplicando a bênção de um coração gentil. Ele voltou-lhe as costas e ela então disse: escuta, espere, não vás embora. Já ouviu falar de Jesus? Ele se voltou: sim, senhora, já ouvi falar desse profeta. Então por que não o procuras? Não, senhora, eu não quero mais ter esperanças. Já procurei tantos profetas e tudo inutilmente. Não quero ter esperanças, senhora. Estou apenas esperando a morte. Não, Jesus é diferente. Eu tenho ouvido tantas coisas a respeito dele. Ele já curou cegos, ele fez falar tartamudos, ele curou até leprosos. Eu soube que ele está próximo daqui, em Cafarnaum, à beira do lago, onde tantos enfermos o buscam. Vá até ele. Não, senhora, não quero. Por mim, eu peço, procure Jesus. Eu tenho certeza que ele vai curá-lo. E depois que estiver curado, volte para contar-me. Sim, senhora, porque pediu. Ele se foi e ela ficou esperando. Mais um dia, mais outro. E no anoitecer, quando estava buscando lume para colocar na porta, ouviu aquela voz que ela guardava. A paz seja em seu lar, senhora. Ela: meu filho, você voltou. Voltei, senhora. Viu Jesus? Vi, senhora. E ele te curou? Sim, senhora. Eu estou curado. Estou curado, senhora. Ela então toma o candeeiro, ergue-o e baixa
viu Jesus. Sim, e ele não te curou. As feridas estão aí. Oh, Senhora, perdoa-me. Eu me esqueci que os teus olhos podem ver apenas o exterior, não conseguem ver o interior. Eu fui ao encontro de Jesus. Ele estava no barco de Simão Pedro. E quando me aproximei, a única coisa boa que tem o leproso, as pessoas se afastaram para não serem tocadas. E então eu pude me aproximar. Estava cansado, os pés magoados, feridos. Eu tombei na areia e ergui a cabeça para olhá-lo. Ele me olhou, Senhora, e naquele instante, como duas centelhas que partissem dos olhos dele e penetrassem os meus olhos, eu senti, Senhora, uma paz infinita tomar conta da minha alma atormentada e infeliz. E então ergui a cabeça e vi aquele povo que o cercava, que estavam ali em busca da sua companhia. Olhei aquelas mulheres esquálidas, de peitos murchos, onde estavam agarradas crianças franzinas, magras, famintas, em peitos que não tinham leite. E então eu amei aquelas mulheres. Olhei aqueles homens rudes que ali estavam, de mãos calosas, de rosto tostado pelo sol e pelo vento. Eu amei aqueles homens e aquelas crianças que corriam, aquelas crianças esquálidas e famintas. Eu as amei também. Amei aquela multidão que ali estava. Porque de repente, Senhora, a lepra que atormentava minha alma, a lepra da revolta, a lepra daquela ira insensata por todas as criaturas, desapareceu de mim. E eu descobri que eu tinha possibilidade de querer bem, de amar. E eu amei aquelas pessoas. E uma paz enorme tomou conta de mim. Eu continuo com o corpo leproso, mas a minha alma, Senhora, ela está curada, não é mais leprosa. E eu posso caminhar, mesmo que veja que as pessoas fogem, mesmo que seja apedrejado novamente. Eu caminharei, Senhora. E quando puder, e quando encontrar os meus irmãos leprosos, eu direi a eles, eu contarei a eles a respeito dos olhos de Jesus. Eu direi que aqueles olhos curam a alma, e que não importa o que ocorra com o corpo, contando que a alma esteja em paz, que a alma esteja curada e tranquila. Ela ergueu o lume mais uma vez para agradecer aquele itinerante que ali estava. E ele então olhou: Senhora, o teu rosto, os teus olhos, como te pareces com Jesus? E ela sorriu e disse: vá em paz, meu filho. Conte aos outros aquilo que Jesus fez ao seu coração. Ele se foi e ela adentrou novamente o interior da casa para o descanso, na expectativa de que, no dia da sua glória, ele a mandaria chamar para estar ao seu lado. E quando João, o jovem discípulo amado, adentrou a sua casa para convidá-la a ir, ela sorriu. Era o dia da sua glória. E João diz: não, ele está preso, será crucificado. Enquanto subia a encosta do Monte das Caveiras, como era chamado Gólgota, acompanhando seu filho, que sofria sob o peso
do madeiro que lhe magoava, o ombro, os joelhos cada vez que tombava. E quando subia, ela se recordava do menino que corria no corredor do templo de Salomão e que se voltou para ela para perguntar: o pai ama? E ela ouviu de novo a voz do seu menino dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro, subindo a encosta do monte para livrar os homens dos seus pecados. E quando Simão, o homem de Cirene, o ajudou a carregar a cruz, ela agradeceu do íntimo da alma Maria, a mãe de Jesus. Ainda hoje as pessoas acreditam que Jesus foi crucificado para lavar os nossos pecados, esquecendo que esses pecados são cometidos por nós. E a resposta à pergunta 361 do Livro dos Espíritos nos diz que essas inclinações boas ou más pertencem a nós outros, pertencem ao espírito que está ergastulado no corpo. E não será Jesus quem vai tirar esse pecado, mas será o trabalho das nossas mãos, o trabalho da nossa mente, o trabalho do coração, que vai retirar essas máculas todas. Quando nós assimilarmos os ensinos do Senhor Jesus, quando ele disse que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele foi demonstrar de que maneira nós iremos retirar da nossa alma os nossos pecados. Será através do esforço, será através do trabalho, das lágrimas que derramarmos, da nossa tarefa dentro do sistema de ação e de reação. A ação negativa do passado trará uma reação de dor no presente. Uma ação positiva no passado trará a paz da nossa alma no presente. Esse é o trabalho, essa a tarefa da doutrina espírita, despertar-nos para a realidade do esforço para domar as tendências negativas. Foi o trabalho do Chico, é do Divaldo, foi de Dona Benedita, foi de todos aqueles que passaram antes de nós para nos acordar para a realidade do esforço no bem, para construirmos em nós o templo da felicidade, o templo da paz, através de, como disse Allan Kardec, do esforço que façamos para domar as nossas tendências negativas e conquistarmos as virtudes que irão alcandorar a nossa alma para sempre. Jesus, como a doutrina espírita, não veio para curar corpos, veio para curar as almas. Como disse o leproso: ah, Senhora, a senhora só pode ver o meu corpo, não vê a minha alma. Jesus curou a minha alma. E é isso que nós esperamos de Jesus, da nossa amada doutrina e desses espíritos bons que nos estimulam, nos inspiram, nos cercam. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeira que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada.
Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sei que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada pela atenção. Muita paz. Muita paz. É o que nós estamos sentindo agora. Deu até saudade de Jesus, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de abusar. Então, será que você poderia fazer a prece de encerramento? E aí nós vamos passar, depois que você fizer a prece, a um trecho da sua participação na cinebiografia da Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação. A pré-estreia foi agora, dia 9, aqui em Araçatuba, que é justamente o aniversário de desencarne dela. E nós vamos ter mais 9 sessões ainda, todas gratuitas. Amanhã, quarta e quinta, em 3 horários, das 10h30 às 16 das 10h30 às 16 horas, às 20 horas e 30 minutos, destacando que precisa agendar com o Cirlei no telefone 18, né? 99709-4684. Repetindo o telefone do Cirlei. Por quê? Porque o Teatro Paulo Alcides Jorge, em Araçatuba, só pode receber 50% da capacidade. Então, precisa ligar para o Cirlei para agendar. No telefone 18 99709-4684. Tá bom? Então, nós vamos passar um teaserzinho do filme, Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação. E destaco também que é uma pré-estreia, tá? A prestação de contas para a Prefeitura de Araçatuba, pelo apoio recebido exclusivamente para a produção do conteúdo dramático. Então, assim que a senhora terminar a prece, nós vamos apresentar este trecho da sua participação e o teaser do filme. Tá bom? Por favor, a sua prece. Muito obrigado, desde já. Nossa gratidão. Maria, doce mãe de Jesus, recordamos-te a sábia conduta, a caminhada sofrida, acompanhando os passos do filho amado. Mãe, o mundo hoje ainda se ressente da ausência dele nos corações humanos. Mãe, também nós somos mães. Também nós temos filhos, aos quais desejamos que sejam tranquilos, bons, que sigam o caminho reto da honestidade, da hombridade, do caráter. Nem sempre conseguimos, mãe. Às vezes parece uma luta inglória. Então, recordamos que o teu amor ainda continua se derramando por todo o universo e que a voz do teu filho ainda continua conclamando-nos, as ovelhas desgarradas, ao retorno ao redil. Mãe querida, estimula-nos, dá-nos, Senhor, esperanças e forças para acompanharmos as esperanças. Abençoa, Mãe querida, os lares do mundo, mormente aqueles onde mães sofridas
acompanham de longe a pegada dos seus filhos. Guarda-nos, Mãe querida, hoje e sempre. Assim seja. Ela fez a superação, superou a cor, superou a situação econômica, superou também a problemática perturbativa que a acometia. E a partir dessa superação, a escolha que fez, escolheu o caminho do bem. Para mim, por exemplo, é uma demonstração de que não existe barreira que o homem não consiga superar. Não existe limite para a capacidade do ser humano. Ela então sai dessa situação muito necessitada e sofredora e começa a ser um instrumento de sustentação para tantas criaturas como ela foi. Crianças, 300 crianças no orfanato, 150 loucos dentro de um sanatório. Criaturas que ela sustentava com os seus braços fortes. E quando eu digo braços fortes, não é só em questão de musculatura, não. É a sustentação que a mente oferece aos braços, mesmo que eles sejam frágeis. Ela abriu um caminho para que outras criaturas também despertassem para a necessidade do bem, para a realização do bem. Que olhar você reservaria para esses olhares? Compaixão, repulsa, indiferença, solidariedade, fraternidade? O que você enxerga no fundo desses olhos? Pense bem. Qual é a credibilidade de uma pessoa que durante longo tempo vivenciou esse estado de espírito? Acredita que ela poderia dar a volta por cima e tornar-se referência de responsabilidade social para toda uma cidade? Respeitada até por governador de estado? Ou não daria nada por ela? Essa pessoa também tinha sonhos. Só que além de pobre, era negra e analfabeta, sem ter aparentemente qualquer verniz social. Você botaria fé nas alucinações de uma andarilha e promover a educação de crianças pobres como ela e amenizar dores da alma humana lá pelos idos de 1930? Se parece muito para sua cabeça, prepare o seu coração.